O mundo na década de 1930 era um mundo à beira do precipício. O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, deixou a Alemanha humilhada e economicamente devastada. A Grande Depressão lançou a economia global no caos. Em muitos países, ideologias extremistas como o fascismo e o comunismo estavam ganhando popularidade. O sentimento nacionalista estava em ascensão, particularmente na Alemanha, Itália e Japão. Essas nações se sentiram injustiçadas pelos termos do Tratado de Versalhes e buscaram expandir seu poder e influência. A Liga das Nações, formada após a Primeira Guerra Mundial para evitar conflitos futuros, se mostrou ineficaz em lidar com as crescentes tensões. Em meio a esse cenário de dificuldades econômicas e instabilidade política, as sementes de um novo conflito global foram plantadas. Na Alemanha, Adolf Hitler e seu partido nazista subiram ao poder, explorando o sentimento nacionalista e prometendo restaurar a grandeza alemã. As ambições expansionistas de Hitler na Europa, juntamente com o regime fascista de Benito Mussolini na Itália, e o crescente poderio militar do Japão imperial na Ásia, criaram um clima internacional volátil. O fracasso da Liga das Nações em lidar de forma eficaz com as ações agressivas dessas potências encorajou-as ainda mais. O fascismo, uma ideologia e movimento político de extrema-direita, autoritário e ultranacionalista, ganhou força significativa na Europa durante o período entre guerras. Caracterizado pelo poder ditatorial, supressão forçada da oposição e forte regulamentação da sociedade e da economia, o fascismo encontrou terreno fértil em países que enfrentavam instabilidade econômica e agitação social. O impacto devastador da Grande Depressão, juntamente com o ressentimento em relação ao Tratado de Versalhes, criou um ambiente onde ideologias extremistas poderiam florescer. Líderes fascistas, prometendo renascimento nacional, ordem e força, exploraram essas queixas para obter apoio popular. A invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939 marcou o início da Segunda Guerra Mundial, mergulhando o mundo em seu conflito mais mortal. Esse ato de agressão, uma violação flagrante do direito internacional, desencadeou uma reação em cadeia quando a Grã-Bretanha e a França, obrigadas por tratados com a Polônia, declararam guerra à Alemanha. O mundo assistiu com horror à erupção da guerra moderna em toda a Europa, com suas novas tecnologias e táticas aterrorizantes. A paz relativa que se seguiu à Primeira Guerra Mundial foi destruída, substituída por um conflito que remodelaria o cenário geopolítico e deixaria uma marca indelével na história humana. Seção 5. As potências do eixo e suas ambições. As potências do eixo, lideradas pela Alemanha, Itália e Japão, representavam uma força militar formidável impulsionada por ambições expansionistas e um desejo de remodelar a ordem mundial. A Alemanha nazista, alimentada pela ideologia de supremacia racial e conquista territorial de Hitler, buscava estabelecer um vasto império em toda a Europa. A Itália fascista, sob a liderança de Mussolini, visava reviver as glórias do Império Romano e estabelecer o domínio na região do Mediterrâneo. O Japão imperial, impulsionado pelo nacionalismo militarista, buscava garantir recursos e expandir sua esfera de influência na Ásia e no Pacífico. Seção 6. Batalhas-chave e pontos de virada. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por batalhas cruciais e pontos de virada que determinaram o resultado da guerra. A Batalha da Grã-Bretanha testou a determinação britânica e foi uma vitória crucial para os aliados. A Batalha de Stalingrado marcou um ponto de virada na guerra na Europa, interrompendo o avanço alemão. A Batalha de Midway prejudicou a frota japonesa e marcou um ponto de virada no Pacífico. Seção 7. O Brasil entra na luta.
A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados em 1942 marcou um ponto de virada significativo em sua história. Inicialmente neutro, o Brasil enfrentou pressão dos Estados Unidos para se juntar à causa aliada. O afundamento de navios brasileiros indignou a opinião pública e galvanizou o apoio à guerra. O governo brasileiro declarou guerra à Alemanha e à Itália, marcando um momento crucial na política externa do Brasil. Seção 8. Contribuições do Brasil para o esforço de guerra dos aliados. As contribuições do Brasil para o esforço de guerra dos aliados foram multifacetadas e impactantes, abrangendo apoio militar, econômico e estratégico. A Força Expedicionária Brasileira, ou FEB, composta por mais de 25 mil soldados, lutou bravamente ao lado das forças aliadas na campanha da Itália, desempenhando um papel crucial em batalhas importantes como a Batalha de Monte Castelo e a libertação de várias cidades italianas. Além de suas contribuições militares, o Brasil também serviu como um parceiro estratégico vital, fornecendo recursos cruciais às potências aliadas. As vastas reservas de matérias-primas do Brasil, incluindo borracha, minério de ferro e cristais de quartzo, foram essenciais para as indústrias de guerra aliadas. Seção 9. A maré muda. A maré da Segunda Guerra Mundial começou a virar definitivamente a favor dos aliados com uma série de vitórias suadas e avanços estratégicos. O sucesso da invasão aliada da Normandia, França, no dia 6 de junho de 1944, marcou o início da libertação da Europa Ocidental do controle nazista. A subsequente libertação de Paris e o avanço constante das forças aliadas na Alemanha sinalizaram o colapso inevitável do regime nazista. No Pacífico, a campanha de salto de ilha em ilha e o uso do poder naval e aéreo gradualmente corroeram o domínio do Japão sobre seus territórios conquistados. Seção 10. Vitória e devastação. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 marcou uma vitória monumental para as potências aliadas, mas teve um custo inimaginável em vidas humanas e sofrimento. A guerra, o conflito mais mortal da história da humanidade, resultou em cerca de 40 a 85 milhões de mortes, deixando incontáveis outros feridos, deslocados e traumatizados. O fim da guerra trouxe celebrações em todo o mundo, mas também um reconhecimento sombrio das perdas profundas e da tarefa assustadora de reconstruir um mundo destruído. As atrocidades cometidas durante a guerra, particularmente o Holocausto, genocídio perpetrado pela Alemanha nazista e seus colaboradores contra os judeus, serviram como um lembrete severo das consequências devastadoras do ódio, da intolerância e da tirania desenfreada. Seção 11. O legado da Segunda Guerra Mundial. O legado da Segunda Guerra Mundial continua a moldar o mundo hoje, impactando profundamente as relações internacionais, a geopolítica, a tecnologia e os valores sociais. A guerra levou ao surgimento dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências, preparando o cenário para a Guerra Fria, um período de tensão geopolítica e rivalidade que definiria a segunda metade do século XX. A criação das Nações Unidas em 1945, um sucessor da ineficaz Liga das Nações, teve como objetivo promover a cooperação internacional, prevenir conflitos futuros e promover a paz e segurança globais. A guerra também acelerou os avanços tecnológicos, particularmente na aviação, energia nuclear e computação, com implicações de longo alcance para várias áreas. Seção 12. Lições para a humanidade. A Segunda Guerra Mundial permanece como um lembrete severo e duradouro da fragilidade da paz e das consequências devastadoras da agressão desenfreada, do nacionalismo e do ódio. As lições aprendidas com este conflito global continuam a ressoar profundamente, instando a humanidade a lutar pela cooperação internacional, diplomacia
e compreensão para evitar que tais horrores ocorram novamente. A importância de defender os direitos humanos, proteger as minorias e combater todas as formas de intolerância permanece tão crucial como sempre. A Segunda Guerra Mundial serve como um testemunho pungente da capacidade humana tanto para a destruição inimaginável quanto para a resiliência extraordinária, lembrando-nos de nossa responsabilidade compartilhada de construir um mundo mais pacífico, justo e equitativo para todos.